Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade, estaremos fazendo aqui um comparativo que foi votado na nossa enquete de disputa de comentários, ver qual Bíblia comenta melhor determinado texto. E as Bíblias mais votadas foram a Bíblia de Estudo King James 1611 e a Bíblia de Estudo NAA. E o texto que vamos observar hoje é o Salmo 51, verso 5. Vamos ler primeiro na tradução King James. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. E na NAA. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E as notas explicativas desse texto vai nos fazer alusão ao que Davi estava querendo dizer, quando ele disse que em pecado ele foi concebido. Ele nasceu na iniquidade. Bem, alguns tiram conclusões desse texto como se a mãe de Davi, ou seu nascimento, fosse fruto de um adultério, por isso que ele era ruivo e ele era diferente, e isso dava ocasião para ele ser desprezado pelo pai e pelos irmãos. Porém, essa palavra, ela não diz exatamente isso. Vamos ver o que os comentários dizem acerca desse versículo. Vamos começar com a King James 1611. A gente vê que tem uma extensão de comentário acerca desse texto, mas vamos ver se ele é contundente. Este versículo tem dado origem a uma série de interpretações. Alguns interpretam que casar-se e ter filhos é uma maldição, mas isso é insustentável na luz do restante das Escrituras. É claro, a gente vê aqui Salmo 127 que diz que os filhos são herança do Senhor. Outra interpretação é que os versículos se referem a um pecado específico, talvez o adultério cometido pela mãe de Davi, mas não há evidência disso nos textos bíblicos. Outros ligam esse versículo à impureza cerimonial no nascimento, Levíticos 12:2, mas isso não é o mesmo que pecar. Ainda outros dizem que Davi está usando um exagero retórico a fim de descrever sua pecaminosidade. Uma das interpretações mais comuns na história cristã é que este versículo ensina a doutrina do pecado original. Embora não visse identificar exatamente a origem da pecaminosidade humana com eventos da concepção biológica, Davi reconhece que o pecado permeia a humanidade como a condição universal desde o início da nossa existência. O pecado está em todos e em toda parte. E Davi confessou que o pecado estava nele desde o nascimento. Longe de ser um motivo de desculpas, isso é, por que sou culpado de meus pecados se eu já nasci com eles? A confissão de Davi contrasta o caminho justo de Deus com o caminho inerente maus dos homens. Interessante esse comentário. E traz uma explicação muito boa sobre esse texto. Vamos ver aqui o que a NAA vai dizer. Eu nasci, ou seja, desde o ventre materno, na iniquidade. Davi pensa em si mesmo como uma pessoa pecaminosa desde a época do seu nascimento. Em pecado me concebeu minha mãe. A ideia não é que o ato da concepção em si foi pecaminoso, mas com a primeira linha paralela mostra que cada adorador aprende a rastrear suas tendências pecaminosas ao início da sua existência. Não apenas desde o nascimento, mas até mesmo para antes disso. A concepção, isso é, certamente atribui responsabilidade moral, o aspecto mais importante da pessoalidade, ao bebê em desenvolvimento no útero. É por isso que muitos entendem que essa passagem sugere que o bebê, por nascer, deve ser visto como uma pessoa a partir do ponto da concepção no útero de sua mãe. Bem, traz um comentário aqui também, bem interessante, porém me agradou mais a explicação
achei melhor elaborado o comentário da King James 1611 nesse versículo especificamente. E você, o que achou? Qual foi a melhor para você? Coloque aqui nos comentários. Que Deus te abençoe.